temos aí as doutas palavras do ministro João Antônio Noronha e, passando adiante, passaria agora a palavra ao professor Alexandre Bahia, mestre doutor em Direito da UFMG, professor do curso de Direito do Instituto Metodista Isabela Hendricks, da Faculdade de Estácio de Sá, professor do programa de mestrado da Faculdade de Direito do Sul de Minas. Ele vai ministrar uma palestra, e o tema será: avançamos ou retrocedemos com as reformas? A palavra, professor Gil. Boa noite a todos. Eu queria agradecer o convite feito então pelo professor Diego, pelo professor Fernando, para substituir, substituir a presença do professor que por razão de saúde não pôde vir. Eu queria cumprimentar a mesa, cumprimentar o professor José José Positude, um dos maiores processualistas do país, com quem nós aprendemos sempre, o ministro João Antônio Noronha e um ministro que tem também nos inspirado nos estudos que a gente tem feito sobre recurso extraordinário e recurso especial, estava comentando com ele agora ali há pouco, o presidente da mesa, o professor Murta, e cumprimentar a todos os presentes em nome aqui do professor Humberto Teodoro Júnior, que eu tenho a honra de ter hoje aqui, mais uma vez me ouvindo falar, depois de ter participado da minha banca de doutorado. Tudo bem. A minha questão aqui hoje é talvez criticar um pouco, mas levar-nos a pensar um pouco sobre se o que nós temos feito no processo civil nesses últimos anos tem sido realmente um avanço ou um retrocesso. Nós sabemos que desde a década de 90 o Código de Processo Civil brasileiro vem passando por uma série de reformas. Nós sabemos que vários institutos eles passaram muitas vezes por mais de uma alteração ao longo desses últimos 20 anos. E a minha questão aqui é fazer um balanço de um pouco dessas reformas, já que nós estamos pensando em um novo Código de Processo Civil, né? A primeira questão que eu queria levantar é sobre um aparente paradoxo entre as reformas que nós temos feito e os ganhos que nós temos realmente tido com essas reformas. Qual a metodologia e qual a forma como essas reformas têm sido feitas? Essas reformas têm atendido às nossas expectativas e, melhor, a partir do momento que nós fazemos uma reforma, tem havido algum estudo posterior a essa reforma para saber se essa alteração causou algum ganho para o processo, né? Se a gente pegar, por exemplo, o regime dos agravos, que já foi alterado aí, salvo o melhor juízo, por pelo menos 3 leis. Será que a última alteração do regime dos agravos tornou o regime dos agravos e tornou o sistema de recursos no Brasil melhor do que a segunda? Ou será que a segunda tornou o regime dos agravos melhor que a primeira? Existe algum estudo nesse sentido no Brasil? E o que nós temos percebido é que, na verdade, não existe nenhum estudo nesse sentido, né? As nossas reformas elas têm sido feitas muitas vezes de maneira intuitiva e não há nenhum estudo prévio sobre essas reformas e não há nenhum estudo posterior sobre essas reformas, né? Afinal de contas, o novo Código de Processo Civil, o projeto do novo Código de Processo Civil, já que eu estou falando do agravo, traz uma nova sistemática do agravo. Ele nem consolida a última alteração, ele já vai trazer uma nova sistemática. E aí a questão que fica é, essa nova sistemática do agravo, ela foi pensada em estudos que mostraram que a última alteração, a alteração da última vez que foi alterada, 11.232, ela foi suficiente. Quer dizer, é por causa disso que nós estamos mudando ao regime dos agravos. É um pouquinho sobre isso que eu quero chamar a atenção aqui hoje. Nós temos um poder legislativo no Brasil que ele é muito curioso. Por vezes nós chamamos a atenção sobre o excesso do nosso legislativo, sobre um certo ativismo do nosso legislativo. Outras vezes nós falamos sobre uma omissão sistemática do legislativo no Brasil. Quando nós pensamos nas alterações que o Código de Processo Civil e o Código de Processo Penal sofreram durante esses últimos 20 anos,
nós vemos que o legislador brasileiro é extremamente ativo, extremamente receptivo e extremamente produtivo em produzir alterações do processo civil. No entanto, quando nós olhamos outros temas fraturantes, temas que dizem respeito principalmente a direitos fundamentais, nós vemos um legislativo omisso, nós vemos um legislativo incapaz de oferecer a mesma disposição que ele oferece para outros temas. Nós podemos citar, por exemplo, projetos de lei que estão tramitando há vários anos, como por exemplo a greve, projeto de lei sobre greve de servidor público, projeto de lei sobre a união entre pessoas civil entre pessoas do mesmo sexo, que é um projeto de lei, esse último, que está lá no Legislativo há mais de 16 anos. Nesses últimos 16 anos em que esse projeto de lei tramita, se é que tramita no Congresso Nacional, o Congresso Nacional aprovou algumas dezenas de leis alterando o regime de processo. Então, uma primeira pergunta que a gente pode fazer é por que o nosso legislativo ele é tão eficiente em alguns casos e por que ele é tão ineficiente em outros? Esses dois lados do nosso legislativo, me parece, revelam um pouco do fenômeno que é a Constituição de 1988, como foi lembrado aqui mais de uma vez hoje. Essa é uma Constituição que mudou a face do que nós concebemos por direito, todos nós sabemos disso. É uma Constituição que garantiu uma série de direitos fundamentais e que abriu realmente as portas para o acesso à justiça. O acesso à justiça que nós passamos todo o século XX lutando por garantir. Se nós lembrarmos aí dos estudos do Capelletti no projeto de Florença sobre as ondas de acesso ao judiciário, se nós lembrarmos todos os estudos que nós fizemos aí durante todo o século XX falando sobre acesso ao judiciário, nós vamos ver que com a Constituição de 88 nós conseguimos aquilo que nós tanto queríamos, conseguimos o acesso. E é interessante pensar que aquilo que nós tanto queríamos, que é o acesso ao judiciário, acabou se tornando um problema. Aquilo que de repente deveria ser comemorado como um ganho, de repente virou um problema, porque a partir da Constituição de 1988, os cidadãos passam a ter consciência então dos seus direitos e passam a entender que eles podem reivindicar esses direitos. E a reivindicação desses direitos se torna um problema. E desde então, não é coincidência que a partir da década de 90 o nosso legislador vem se esforçando para criar mecanismos de que obstem o acesso a esse judiciário, que tornam o acesso a esse judiciário cada vez mais complicado. E tudo isso, é claro, vai desaguar nas instâncias superiores, e como lembrou o ministro Noronha, nós temos tribunais superiores abarrotados com milhares de ações, e de fato, com milhares de ações repetitivas, não há que se negar isso. Mas no final, vamos tentar relembrar alguns pontos lembrados pelo ministro João Otávio Noronha, no sentido de que essas milhares de causas têm alguns poucos destinatários. Essas milhares de causas têm algumas poucas partes privilegiadas nessas partes. Não é que milhões de pessoas no Brasil resolveram ajuizar ações, mas é que essas milhões de pessoas no Brasil resolveram ajuizar ações contra algumas pessoas. Nós sabemos muito bem de quem é que nós estamos falando. Nós sabemos que essas milhares de ações repetitivas têm, entre 70% e 80% dos casos como destinatário do poder público. O ex-ministro Eros Grau, quando ainda não era ministro da STF, ele publicou um artigo certa vez dizendo que o grande problema da justiça no Brasil é que o poder público não consegue se conter nos quadrantes da Constituição. Caso o poder público no Brasil conseguisse se conter dentro dos quadrantes da Constituição, nós certamente teríamos um judiciário bem menos afogado. As estatísticas dão conta aí, o ministro João Otávio Noronha pode confirmar, 70% a 80% de todos os processos tramitados no STJ, todos os recursos, enfim, tem como parte a União, Caixa Econômica Federal e INSS. Nós temos aí três entes que correspondem a, certamente, mais da metade de todos os processos. De
de todos os processos que estão tramitando ali naquela corte hoje. Não é? Certamente dos 8.000 recursos que o ministro tem ali no seu escaninho, bom, pelo menos uns 5.000 tem pelo menos uma dessas três pessoas como parte, normalmente como réus. Não é? Essa abertura para a reivindicação de direitos vem acompanhada também do uso abusivo da reivindicação. Né? É claro que quando essas pessoas todas vêm bater nas portas da justiça, nós temos que lembrar, nós temos que pensar que boa parte delas usam a justiça de maneira abusiva. E uma coisa que as reformas não têm conseguido fazer, e cá entre nós não têm se dedicado tanto a fazer, é conter o abuso. É certo que uma boa parte dessas ações envolvem pretensões abusivas a recurso, pretensões abusivas de ação, protelação até não mais poder. Não é? Basta nós pensarmos que no caso dos entes públicos, até bem pouco tempo, vigia a ideia de que o interesse público, os bens públicos são indisponíveis, logo os procuradores da União, os procuradores dos entes públicos têm que continuar recorrendo sempre, eles não podem não recorrer, porque afinal de contas eles estão defendendo o interesse público. Não é? E ao recorrer, mesmo sabendo que aquela tese é uma tese já vencida, eles abarrotam os nossos tribunais. Eu tenho aí um uso abusivo de um instrumento que é um instrumento legítimo, que é o recurso. Uma questão que as reformas não têm, de certa maneira, visado é a diferenciação e logo a punição daqueles que usam os instrumentos processuais legítimos para não pagar, para usar esse instrumento de maneira abusiva. Né? E ao contrário, ao criar óbices como o pré-questionamento, por exemplo, reforçado aí nos últimos anos, ou como lembrou o ministro, ao recusar um recurso que o carimbo não está claro, ou porque você até fez o recurso dentro do prazo, mas você não comprovou de maneira satisfatória que o recurso foi feito dentro do prazo, ou foram pagas as custas, apesar de você ter pagado as custas, o que nós temos aí através desses mecanismos é uma punição de todos. Daqueles que usam o recurso de maneira abusiva e que, quero crer, é uma minoria, e daqueles que usam o recurso de maneira legítima e são igualmente punidos. Né? Uma outra questão que é importante nós pensarmos, quando nós pensamos no histórico das reformas, né, é a crença que nós temos de que ao reformar a lei, ao alterar o texto da lei, nós resolvemos os nossos problemas. Será mesmo que nós resolvemos os nossos problemas simplesmente com a alteração da lei? Será que o nosso problema é um problema de texto? Será que depois de todas as reformas do Código de Processo Civil, nós temos um texto melhor do que nós tínhamos em 1990? Quando eu olho, mais uma vez, para o regime dos agravos, quer me parecer que não, uma vez que nós já o alteramos várias vezes. Então nós ressuscitamos. O legislador ele tem realmente uma crença de que aquela velha ideia da escola da exegese, de que o nosso problema é um problema de texto e de que, portanto, ao alterarmos o texto nós resolvemos o nosso problema, essa é uma ideia que não morreu no que se refere ao legislador brasileiro. Nós continuamos acreditando que, ao fazermos essas alterações, os nossos problemas acabaram. Como se realmente esse fosse o nosso problema. E isso se reflete em outras áreas. Quando nós pensamos nas várias reformas da Previdência, quando nós pensamos nas várias reformas da Constituição, nas 60 e alguma coisa emendas da Constituição, sempre pensando que, uma vez alterado o texto, o problema da interpretação ele se resolve. Mais recentemente, além da constante alteração das leis, nós demos um novo fôlego às súmulas. E aí, se a lei não dá conta de resolver o nosso problema de interpretação, se a lei, infelizmente, leva a várias interpretações, criamos então súmulas. Criamos súmulas impeditivas de recurso e criamos finalmente súmulas vinculantes. Ou seja, ao criarmos uma súmula vinculante, aí sim nosso problema está resolvido.
Se as leis não dão conta de frear a interpretação, se as leis não dão conta de impedir a interpretação, de impedir que sobre uma mesma lei eu tenha vários usos e vários abusos dessa lei, eu então crio uma súmula. E a súmula vai resolver o nosso problema. O problema, e essa é uma questão que eu gostaria de pontuar aqui, é que súmula é só mais um texto. Quando eu faço uma súmula, ainda que vinculante, eu estou apenas aumentando textos. Eu apenas estou criando mais uma possibilidade de interpretação. Não é demais lembrar que, por exemplo, existe uma súmula vinculante, tratando de direito do trabalho, de matéria trabalhista, que o TST interpreta de maneira X e o STF interpreta de maneira Y. Ou seja, se a ideia de ao fazer a súmula vinculante tratando sobre questão de vinculação ao salário mínimo, se a ideia da súmula vinculante era resolver essa questão não está resolvida. Uma mesma súmula vinculante possui pelo menos duas interpretações diferentes de dois tribunais superiores. Isso para não dizer da aplicação dessa súmula em todas as varas do trabalho por todo o país. Nós temos então que pensar numa reforma, e essa oportunidade do novo Código de Processo Civil, ainda em tramitação, nos dá a oportunidade de pensar sobre isso, de pensar numa reforma que, ao lado da ideia de celeridade na justiça, que é algo que todos nós queremos e precisamos, a nossa justiça célere, ela tem de combinar algo que o professor Tarufo chama de uma segunda face da eficiência. O professor Tarufo vai falar que o processo tem que ser eficiente no sentido de célere, mas ele também tem que ser eficiente no sentido de dar uma resposta adequada e correta para o jurisdicionado. Infelizmente, somente o primeiro sentido de eficiência tem sido valorizado pelo nosso legislador. E nós sabemos que, enquanto o processo ele for encarado como um mal a ser evitado, o processo foi encarado como algo que eu tenho que me livrar dele o mais rápido possível, eu só estou multiplicando o número de recursos. O professor Gelli, que está aqui presente hoje, juntamente com o professor Humberto Teodoro, eles publicaram um artigo muito interessante falando sobre o contraditório, que foi brilhantemente lembrada a questão do contraditório pelo professor Cruzitucci, do novo Código de Processo Civil. E os professores falam então que o contraditório ele tem que ser repensado, e o projeto do novo Código de Processo Civil vem muito nesse sentido. O contraditório não pode ser simplesmente bilateralidade, o contraditório não pode ser simplesmente dizer e contradizer, vamos dizer, os professores Gelli e Humberto. O contraditório tem que ser pensado como direito e oportunidade de influenciar a sentença. O contraditório tem que ser pensado na ideia que está muito presente também nesse projeto do novo Código de Processo Civil, como não surpresa. O contraditório com a ideia de que a sentença tem que ser uma resposta exata àquilo que foi comparticipativamente produzido pelas partes. Não de comum acordo, mas em contraditório, como lembrou o professor Cruzitucci. Mas a sentença tem que ser o produto dessa participação, dessa comparticipação das partes envolvidas. Por quê? Porque se nós tornamos a primeira instância um processo cada vez mais sumarizado, se nós desvalorizamos o papel do juiz de primeira instância, como foi lembrado pelo ministro Noronha, mas não só do juiz de primeira instância, mas do processo de primeira instância como formador do direito, como aquele lugar onde vai ser reconhecido o direito, e portanto violando o contraditório, já que o processo célere a todo custo, ele é um processo que afinal de contas dá qualquer resposta. Esse processo célere a todo custo, ele gera potencialmente um número maior de recursos. E todos nós sabemos que a demora dos processos está muito mais concentrada na fase recursal do que ele demora na primeira instância. Então, existem pesquisas que vão mostrar que um processo mais bem construído na primeira instância, onde as partes têm oportunidades reais, oportunidades pelo menos, de contribuir na fabricação dessa sentença,
e que essa sentença, ao contrário do que diz a jurisprudência dominante dos nossos tribunais superiores, ela for uma resposta a todas as questões postas pelas partes, nós sabemos que existe um entendimento dominante de que o juiz não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos trazidos pelas partes, se o fundamento escolhido for suficiente para dar a sua decisão. Esse entendimento é um entendimento que apenas favorece a produção de mais recursos. Ao passo que, se essa sentença for realmente uma resposta nesse sentido, eu posso ter a diminuição exponencial de recursos e, portanto, ganhar a tão sonhada celeridade do processo. Então, quando nós defendemos um processo em que haja respeito ao contraditório, em que talvez se perca um pouco mais de tempo na cognição, isso não tem simplesmente um objetivo filosófico, não é, de garantir uma decisão filosoficamente mais interessante, mas essa é uma questão muito prática. Essa é uma questão que envolve diretamente a celeridade do processo. Não é? Será que essa proposta, essa ideia da reforma do legislativo, essas constantes reformas, criando novos institutos, criando novas formas de conceber os velhos institutos, sem que haja pesquisas sólidas, antes, durante e depois de consolidada a medida, será que essa é a melhor forma de nós concebermos uma justiça eficiente? Nós trabalhamos no Brasil meio que num sistema de tentativa e erro. Não é? Nós tentamos uma nova solução, se essa solução não funciona, nós tentamos outra, mas até para dizer que essa solução não funciona, a coisa é toda feita muito de maneira intuitiva. Não há uma pesquisa, inclusive, que mostre que a solução anterior não funcionou e, portanto, eu tenho que adotar uma nova solução. Nós temos que lembrar, inclusive, que lentidão no processo não é uma questão recente. Eu apontei aí a Constituição de 88 como das grandes responsáveis por isso, mas lentidão no processo é algo que já é mencionado no Brasil há pelo menos 100 anos. Nós vamos encontrar autores como Hahnemann, Guimarães, lá no começo do século XX, falando da lentidão no processo no Brasil. Essa também não é uma questão exclusivamente brasileira, então esse não é um privilégio exclusivamente nosso, mas as soluções que nós temos usado nem sempre são as melhores soluções. Nós sabemos que o projeto do novo Código de Processo Civil, ele contou com a participação dos maiores juristas desse país, com a colaboração efetiva de vários professores, de vários juristas. No entanto, a forma como esse Código de Processo Civil teve que ser apresentado, o anteprojeto teve que ser apresentado ao Senado primeiramente, é algo que é humanamente impossível que esse novo Código de Processo Civil não contenha erros, como foi lembrado aí pelo professor Prisitucci. 6 meses não é concebível que um novo Código de Processo Civil seja pensado em apenas 6 meses, mas por uma ordem que veio do Senado, esse novo Código de Processo Civil foi feito em tempo recorde, e em tempo recorde também aprovado no Senado, também em iguais 6 meses. Não é que nós entendamos que o Código de Processo Civil tem que demorar 25 anos, 30 anos, como demorou o Código Civil, mas 6 meses numa casa e talvez um pouco mais de 6 meses numa outra casa, talvez não seja o tempo necessário para o amadurecimento de todas as questões novas que esse novo Código de Processo Civil está trazendo. Por quê? Porque nós temos que pensar que ao criarmos uma nova lei, ao alterarmos o Código de Processo Civil, ao alterarmos o processo civil, nós temos tornado esse processo cada vez mais complexo. Nós temos tornado esse processo cada vez mais fechado apenas para aqueles que são iniciados. Nós não temos diminuído o problema da interpretação, a criação de novas leis e de súmulas não tem diminuído o problema da interpretação, só tem aumentado o problema da interpretação, não é? O ministro João Otávio Noronha estava lembrando do número excessivo de pedidos de repercussão geral que existe pendente no STF. Nós podemos lembrar também todas as tentativas de agravo de instrumento feitas
por pessoas que entendiam que seus casos não estavam exatamente enquadrados naqueles que foram suspensos na origem. Agravo de instrumento esse que o STF, a ministra Ellen Grace, acabou fixando o entendimento de que não cabe ao jurisdicionado pleitear no STF que o seu recurso não se enquadra dentro daqueles que foram sobrestados. Segundo a ministra Ellen Grace, essa é uma questão que compete ao tribunal de origem. Mas há milhares de tentativas nesse sentido lá no STF, da mesma forma no STJ. A tentativa de mostrar que o seu caso não se enquadra exatamente nos recursos sobrestados, em que então o seu caso merece ser julgado isoladamente. O que essas tentativas mostram? O que é essa tentativa de mostrar que o seu caso não se amolda exatamente aquilo que foi pensado? O que isso mostra para a gente? Isso mostra que o direito, e particularmente o processo civil, ele não pode trabalhar com tanta exatidão quanto eventualmente o direito, ou alguns legisladores pensam que ele pode se mover. Ao tentar enquadrar todos os casos dentro de um mesmo grupo, para então sobrestar vários recursos e pensar um ou dois, para que esses um ou dois pensados sejam julgados pelo STF ou pelo STJ, como permite o artigo 543A, B e C, o que está por trás dessa ideia é que eu posso reunir casos diferentes sobre o mesmo argumento, e para fazer isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que desconsiderar todas as particularidades desses casos. Ora, será que ao julgar um caso, o STF e o STJ, eles julgam casos ou eles julgam teses? Será que o STF e o STJ, eles não estão, ao fim e ao cabo, uma vez admitido o recurso, julgando a causa, como diz a Constituição, no artigo 102, inciso 3º, e no artigo 105, inciso 3º, por mais que existam óbices de acesso a esses tribunais, já que são recursos extraordinários, ao fim e ao cabo, quando esses recursos são admitidos, eles são julgados no mérito. Eles são julgados para saber se realmente a briga de galo é constitucional ou inconstitucional. Eles são realmente conhecidos para saber se o despejo da Dona Maria pode ou não pode acontecer, tendo em vista uma possível violação à Constituição pela lei de locações. Mas, ao fim e ao cabo, quando são conhecidos, são julgados casos. E pelo sistema atual que nós adotamos, o que o STF determina? Ele determina o julgamento por um tema, e o Tribunal de Origem, o Tribunal de Justiça, o TRF, sobrestar os recursos, ele vai simplesmente copiar aquela decisão para todos aqueles outros casos que foram sobrestados. Vejam, quando um caso é sobrestado, quando um recurso é sobrestado, por mais que aquele recurso seja mais representativo da matéria do que o recurso que foi escolhido para ser julgado, aquela pessoa, aquele recorrente que tem um recurso mais representativo, que tem nas suas razões recursais um arcabouço maior de teses, ele não vai ser ouvido. Uma questão que foi inclusive levantada pelo professor Humberto Osório Júnior em artigo publicado na revista de processo, é que essa pessoa, esse recorrente que teve o seu recurso sobrestado, ele poderia eventualmente se valer da manifestação como amicus curiae lá no STF, lá no STJ. Possibilidade essa que está prevista no artigo 543 A, B e C, enfim. Mesmo assim, esse amicus curiae tem sido pouquíssimo utilizado, Tem sido pouquíssimo utilizado. Há uma, porque talvez nós profissionais ainda não tenham se dado conta do poder que esse amicus curiae pode ter de, uma vez que o meu recurso foi sobrestado, eu poder levar a questão de maneira indireta lá para os tribunais. Há duas que talvez os nossos próprios tribunais ainda não tenham se dado conta de que casos são diferentes. Casos são diferentes e por mais que o tema ou a tese escolhida seja igual, há nuances
de cada caso devem ser consideradas, pelo menos para que essas pessoas sejam ouvidas e possam expor as suas teses de maneira diversa. É algo que nós conhecemos em países como a Alemanha, que também prevê mecanismos de incidente de coletivização, mas que, ao contrário do que é feito no Brasil, eles permitem que aqueles que tiveram seus recursos colocados como coletivos, como dentro do mesmo tema, possam apresentar suas razões. Né? E isso nós não permitimos aqui. Essas reformas que têm sido feitas no Brasil, nós não podemos esquecer que elas têm uma origem. Não é? E quando nós confrontamos as reformas processuais feitas no Brasil com reformas processuais feitas em outros países da América Latina, nós vamos descobrir que nós temos muito em comum com outros países da América Latina. Todos eles vêm seguindo o mesmo receituário. Quando você pega balanços de reforma na Guatemala, na Costa Rica, na Colômbia e outros países da América Latina, você vê que todos eles estão aplicando basicamente o mesmo receituário. E qual tem sido esse receituário? Padronização das decisões, incidentes de coletivização. Todos eles têm enfrentado essas questões de maneira mais ou menos idêntica, até porque todo esse receituário foi determinado por um único órgão, ou por uma única decisão que nós conhecemos como Consenso de Washington, que definiu como deveriam funcionar os legislativos, os judiciários, para países de terceiro mundo, particularmente para a América Latina. E o que o Consenso de Washington fala sobre como deve funcionar o judiciário em países da América Latina? Ele vai estabelecer que o judiciário tem que ser previsível, que os mercados precisam da previsibilidade das decisões. E qual a melhor forma de evitar que juízes diferentes têm decisões diferentes, que não mecanismos como súmulas, como repercussão geral, como, súmulas vinculantes. Hoje de manhã, eu, por exemplo, estava falando sobre recursos para a minha turma lá, uma turma minha de 7º período na Estácio, e eu estava falando sobre o regime da execução, que permite que, se houver uma sentença terminativa, o tribunal, ao conhecer daquela apelação, possa não apenas cassar a decisão, mas, inclusive, se ele entender que há elementos suficientes, ele pode ir julgar o mérito daquele caso. Ora, o que nós estamos fazendo aí é uma bela exceção ao princípio da vedação da supressão de instância. Eu tenho um processo no qual não teve qualquer apreciação de mérito pelo juiz de primeira instância, e de repente o Tribunal de Justiça, por uma questão de celeridade, para evitar que esse processo volte para a primeira instância e depois acabe no próprio tribunal via apelação, o próprio tribunal já julga esse recurso. E já julga recurso? Não é? Ao julgar o recurso, já julga o mérito do caso. Eu me lembro, inclusive, de um outro caso que apareceu no informativo do STJ de anteontem, que cuida de uma decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais a respeito do artigo 285-A do Código de Processo Civil, que permite que o juiz, diante de certas circunstâncias, ele possa repetir a sentença que ele já proferiu em outros processos. E aí o Tribunal de Justiça de Minas Gerais considerou que o juiz, no caso, ele havia dado sentença dizendo que estava aplicando 285-A, mas não havia repetido a sentença. O juiz não se deu trabalho de fazer lá o Ctrl+C, Ctrl+V, para dizer que essa sentença é igual àquelas outras que eu já havia dado. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais entendeu que isso violava o direito do jurisdicionado, de saber, afinal de contas, tudo bem, o meu processo está sendo julgado com base no 285-A, mas qual é a sentença idêntica? Qual é a sentença com base na qual o senhor está julgando o meu caso? Infelizmente, contra essa sentença foi o Estado de Minas Gerais, era a parte ré, ele opôs recurso especial ao STJ, e o STJ considerou que não é garantia do jurisdicionado
ter a sentença repetida, no seu caso, ainda que, afinal de contas, seja o seu caso. Eu vou repetir a sentença, mas eu não preciso, eu vou repetir, eu como juiz posso dizer, estou dando a sentença da mesma forma que eu já decidi em outros casos, mas eu não preciso nem dizer qual é a sentença. Não é? Está aí no informativo do STJ de segunda ou terça-feira. Só para nós terminarmos, que já me mostraram a plaquinha dos 5 minutos, eu não queria ficar simplesmente numa crítica, não é? E além das pontuações que fizemos, eu queria falar sobre alguns problemas que as reformas e esse novo Código de Processo Civil pode, ainda há tempo, não é, de tentar resolver. Uma das questões são os chamados tempos mortos do processo. O professor Humberto Teodoro Júnior lembra que cerca de 80% de todo o tempo que um processo demora é gasto com nada, é gasto com tramitação vazia do processo. Imagine então se eu consigo eliminar 80% do tempo que o processo dura. Se o processo estava durando lá 10 anos, se ele poderia durar então apenas 2 anos, se eu tivesse um sistema mínimo de eficiência administrativa, de gestão administrativa. E esse é um outro ponto que eu queria chamar a atenção, que eventualmente as reformas não chamam tanta atenção. É que o sistema de gestão administrativa, de um ponto de vista administrativo, de eficiência, de excelência administrativa, é tão ou mais importante que qualquer outra alteração que nós façamos no regime de agravo. Tá certo? Tão ou mais importante do que qualquer alteração que nós façamos sobre se o recurso vai ter ou não vai ter efeito suspensivo. Já que uma má eficiência na gestão do processo, na gestão das varas, é causa de perda de tempo, como lembra o professor Humberto, cerca de 80% de todo o tempo que o processo demora. É claro que nós não podemos nos esquecer, mais uma vez, de que o Estado é o grande cliente do nosso judiciário. E se os processos no Brasil têm demorado tanto, eles têm como um dos seus grandes responsáveis a própria atuação do Estado, que não se contém nos limites dos padrões da Constituição, como lembrava, ou como lembra o professor Eros Grau. Nesse sentido, vale nós repensarmos a questão da litigância de má-fé, que também foi lembrada aqui, e que é tão pouco aplicada. Não é? A litigância de má-fé que é tão pouco tratada dentro dos nossos tribunais e até mesmo pelo nosso legislador. Não é? O uso abusivo do direito de ação, o uso abusivo do direito de recurso é certamente algo que poderia minorar, o ataque a esse abuso poderia minorar o problema do nosso legislativo. Por fim, a questão que nós temos que pensar sobre a nossa justiça, sobre a justiça que nós estamos construindo e sobre esse novo Código de Processo Civil é se realmente nós queremos uma justiça pré-porteira. Será que nós queremos realmente uma justiça que já previamente dê todas as decisões sem análise do caso concreto? Será que nós chegamos a um ponto em que realmente o contraditório não tem qualquer importância? Como disse alguém numa palestra recente lá em Ribeirão Preto, não é? Que essa questão de contraditório é algo ultrapassado, que nós, na verdade, temos que superar essa bobagem de contraditório, porque isso é só perda de tempo. Mais uma vez, insisto, o contraditório não só é um comando constitucional no sentido de respeito ao direito de ação, respeito aos direitos fundamentais, como também esse contraditório é garantia, aí sim, de celeridade do processo. E nesse sentido, nós temos aí várias pesquisas que vão mostrar que um processo de conhecimento bem feito, como eu disse, ele resulta em processos mais curtos e não em processos mais longos, como algumas tentativas de sumarização que têm acontecido aí nos últimos anos. Obrigado. Eu quero agradecer a palestra do professor Champaí,
E considerando que amanhã nós retomamos as atividades, a qual estamos todos convidados, amanhã às 8h30, eu dou por encerrado os trabalhos. Agradeço a presença de todos.